Pessoal, seja bem-vindo ao canal Física com Edu. Hoje eu vou falar a respeito sobre plano inclinado, tá bom? É um assunto muito importante, a gente usa as leis de Newton, tá? A gente vai falar sobre ações das forças em um determinado plano inclinado, tá? Então é importante a gente ter isso daqui em mente, tá? Então bora fazer aqui um desenho, tá? E ver direitinho o que vai acontecer, tá? Então, como que vai se proceder aqui? Imaginamos a seguinte situação, tá, pessoal? Que eu tenho uma espécie de um triângulo retângulo. Não sou bom para desenhar, não, mas aqui tem um determinado ângulo θ, tá? Aqui tem um ângulo de 90 graus, mas esse não é o nosso propósito, não, tá? Por enquanto é aqui, a gente tem um determinado objeto, tá? Que está aqui. O que que acontece, pessoal? No estudo do plano inclinado, nós sabemos que tem as ações das forças, tá? E como assim? Nós temos uma determinada força, que seria uma força peso, que puxa esse objeto para baixo, tá? Nesse sentido aqui, força peso. Nós também temos uma força normal, que é perpendicular, tá bom? Então, aqui nós temos a força normal, que é nesse sentido aqui, que é perpendicular quando fosse para esse sentido para cá, tá? Beleza. Então nós temos essas duas forças, força peso e força normal, que está agindo aqui. Ressaltando que nós sabemos que a força peso é a massa vezes a gravidade, tá bom, pessoal? Isso daqui é muito importante a gente se atentar a esses detalhes, tá? Agora o que eu quero que vocês prestem atenção aqui, que nós estudamos na parte de decomposição, tá? Na parte de decomposição de vetores, posição de vetores. Nós estudamos na parte de decomposição de vetores algo muito importante. Como assim? Por exemplo, se eu tiver o sentido, se tiver a velocidade, uma reta aqui, eu digo que aqui é minha velocidade, aqui é meu vetor velocidade, combinado? Eu sei que eu tenho um eixo Y e tenho um eixo X. Então significa que eu tenho tá? Digamos que eu tenho o sentido da minha velocidade para cá e eu tenho o sentido da minha velocidade para cá, tá? Então, aí sabemos que esse vetor velocidade seria o vetor resultante, né? De maneira mais desenhada. Aqui tá, aí deixa eu só corrigir. Então, eu sei que esse daqui seria Vx. E eu sei que esse daqui seria o meu Vy. Então, beleza. Por que eu estou mostrando isso daqui para vocês? Nesse mesmo sentido aqui, da minha força peso que está para cá, eu poderia decompor também essa minha força peso em duas outras forças. Eu teria para cá uma determinada força, tá bom? Que essa força eu posso dizer que é a minha força Px, e eu poderia ter para cá uma outra força também, pessoal. Eu posso dizer que essa outra força para cá seria a minha força Py, tá bom? Então significa que eu tô querendo dizer para vocês o seguinte, que força normal, que a força normal, ela é igual à força Py, tá? A força Py é importante. E a força Px seria igual a quem, professor? Aqui, pessoal, nós temos aqui, deixa eu mudar de cor para ficar mais fácil o entendimento. Aqui eu tenho uma chamada força de atrito, FAT, tá? FAT é uma força de atrito, que é uma força que ela é contrário à força peso que está atraindo o meu objeto para cá, né? Para esse sentido. Então a força FAT ela é contrária a esse objeto. E a força de atrito, eu tenho duas forças de atrito, tá? A força FAT, que ela pode ser escrita como tá? Vezes, tá? É μe no caso, né? μe vezes uma determinada ação da minha força, que é a força normal, tá? Isso daqui é importante. E o entendimento. Eu tenho FAT também, que seria μd vezes Fn. Qual é a diferença do μe e do μd? Que é, esse daqui seria um coeficiente estático. Estático significa que
é uma força quando meu objeto não está em movimento, parado, é o coeficiente. E esse daqui seria dinâmico quando meu objeto está em movimento, tá bom? São dois tipos de forças, dois tipos de coeficiente, na verdade, que tem. Esses valores são valores que são dados, tá? É importante você se atentar sobre isso. Mas continuando aqui, pessoal. Analogia e entendimento aqui. O que acontece que é importante se atentar aqui? Nós temos que nos atentar ao seguinte, que Px, tá? Px significa P seno de θ. E Py significa P cosseno de θ, tá? P seno de θ e P cosseno de θ. Isso daqui é importante porque eu tenho que entender isso daqui, tá? Isso daqui é muito importante para a gente fazer análise na hora de responder os exercícios. E como eu falei para vocês que a força normal ela é igual a PY, eu estou só querendo dizer para vocês que a força normal ela pode ser igual a que a P cosseno de θ, tá? É importante eu ter isso daqui em mente, tá? E eu tenho que me lembrar outra coisa importante, Fn, que é a força normal, P é a força peso, que é a massa, vezes a gravidade, vezes cosseno de θ. Então, eu posso ainda fazer essa decomposição aqui da minha força normal, tá? Um determinado plano inclinado. Então, massa vezes a gravidade, vezes cosseno de θ. É importante eu ter isso. Do mesmo modo, a força de atrito, tá? A força de atrito, que é Fat, ela não é igual a Px, tá? E quem é o Px? O Px eu não falei que seria P seno de θ. Então, Fat, que é o coeficiente, Fat poderia ser P vezes seno de θ, tá? E a mesma coisa, o P eu posso substituir. Então, se eu posso substituir o P, o Fat, ele pode ser a massa, tá? A massa vezes a gravidade vezes seno de θ. Isso daqui então também são coisas importantes. Só estou mostrando para vocês as decomposições. Eu quero que vocês fiquem atentos nesse aspecto, tá? Agora vocês dizem para mim talvez assim, professor, mas eu não entendi. Eu não entendi ainda porque Px é P seno de θ e Py é P cosseno de θ, porque o senhor já deu em aulas passadas e na verdade não era isso. O Py era P seno, não sei o que. O senhor deu em aulas passadas algo parecido com isso. Eu vou mostrar para vocês isso daqui, que é algo muito importante, que vocês têm que se atentarem. Foi por causa aqui, gente, do ângulo. Eu tenho esse ângulo que vocês estão vendo aqui, ó. Esse ângulozinho aqui, ele é a mesma coisa que fosse o ângulo aqui. Esse ângulo aqui, tá? Aí o que acontece? Lembra que eu falei para vocês sobre cateto oposto, sobre a hipotenusa? Seno, cateto adjacente sobre a hipotenusa, cosseno. Vocês lembram desses detalhes aí que eu havia falado? Continuando, pessoal, aqui, embora aqui. Aí o que acontece, pessoal? Então, vamos tentar fazer essa analogia para você entender bem essa reprodução, tá? O que eu tô querendo dizer para vocês é só o seguinte, eu vou fazer bem aqui no cantinho, tá? Quero que vocês se atentem bem ao que eu vou fazer. Eu tô dizendo para vocês o seguinte, que cateto adjacente, tá? Cateto adjacente sobre a hipotenusa cateto adjacente não, cateto oposto sobre a hipotenusa é seno de θ, tá? Então vamos ver quem é o cateto oposto aqui, tá? Oposto ao ângulo. Cateto oposto ao ângulo, ó. Se aqui é o ângulo, o oposto tá aqui. Quem é que tá aqui? Px, ó, tá vendo? Oposto ao ângulo. Então, se eu fosse fazer uma projeção em linha, ele estaria aqui também, meu Px. Então, eu tô colocando assim, Px sobre a hipotenusa. Quem é a hipotenusa? A hipotenusa seria o P, tá? O maior aqui reto. Então, sobre o P é seno de θ. Então, eu estou querendo dizer que eu vou isolar o P, então vai ficar P x é igual a P vezes seno de θ, que é justamente isso daqui, ó, Px é igual a P vezes seno de θ. Eu só estou pegando isso daqui e transformando nisso daqui. Do mesmo modo, outro procedimento, cateto adjacente, tá? Então, mudar a cor para ver se vai dar certo. Cateto adjacente. Quero que vocês se entendam. Cateto adjacente sobre a hipotenusa é cosseno de θ. E quem seria o cateto adjacente, gente? Adjacente que está
ao lado aqui do ângulo não é o PY, então eu ia colocar aqui PY. E quem é a hipotenusa? É o próprio P. O P não muda, né? Seria hipotenusa, tá? Então, eu só estou mostrando isso daqui para vocês, que isso dá igual a cosseno, tá? De θ. Então, estou mostrando isso daqui. Isso daqui são as decomposição, tá bom? Então, eu quero que vocês se atentem a esses detalhes. Então, resumindo tudo aqui, resumindo tudo para a gente poder finalizar, só estou querendo dizer para vocês o seguinte, que a força normal é igual a Px, tá bom? Que é importante a gente se atentar a esse detalhe, tá? Que eu tô dizendo aqui que a minha força normal é igual a Px, Py, né? Que a minha força normal é igual a Py aqui, me atentar. E quem é Py? Aí Py, aqui eu já disse que é P cosseno de θ. E a força de atrito é igual a Px, tá? E quem é Px, Px vai ficar P seno de θ. É isso que eu tô querendo dizer, tá? Deixa eu só arrumar aqui. P seno de θ. Então, basicamente, são essas duas relações que temos que ter, tá? Assim, temos que ter essa noção. E aí, você tem que lembrar, recapitulando, que a força de atrito é igual a μ vezes a normal. E μ é, ou a força de atrito também pode ser μd, tá? Vezes a normal. μd é estático e dinâmico. Estático é parado. O que significa esse estático, pessoal? Para entender melhor. Significa que esse meu objeto tem uma força e que vai fazer com que dificulte esse objeto ficar em movimento. Então, estático significa parado. Então, ele vai dificultar esse meu objeto entrar em movimento. E dinâmica é uma força que está relacionada para manter esse meu objeto em movimento. Então, é importante a gente ter isso daqui em mente, tá? Ter em mente que dinâmico é um coeficiente que vai manter em movimento. É importante, tá bom, pessoal? Então é isso. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho. Depois eu vou vir com exemplos, tá?